E aí, pessoal, como é que vocês estão, seus lindões, suas lindonas? Bom, hoje nós vamos falar sobre calor latente e gráficos de mudança de estado físico. Beleza? Acompanha comigo aqui, ó. Vai ser uma aula fácil, vai ser uma aula tranquila, você vai gostar. Tô percebendo, tô sentindo, tô no meu íntimo. Bom, calor latente, quantidade de calor latente, ele é usado na mudança de estado físico de uma substância. Bom, o que acontece na mudança de estado físico? Na mudança de estado físico, quando você fornece uma certa quantidade de calor para essa substância, para esse corpo, ele não usa esse calor para esquentar, ele usa esse calor para rearranjar a estrutura molecular. E aí então esse calor que você forneceu não muda de temperatura o corpo. O corpo usa esse calor para fazer um rearranjo na sua estrutura e aí mudar de estado físico. Por isso que você tem que prestar muita atenção e lembrar disso, que na mudança de estado físico a temperatura é constante, não existe variação de temperatura quando um corpo ou uma substância está mudando de estado físico. Beleza? Se não existe essa variação de temperatura, você não pode mais usar aquele macete que é a quantidade de calor específica. A gente tem que usar uma outra quantidade de calor, que é a quantidade de calor latente. Tudo bem? É latente, nossa! Bom, o que é a quantidade de calor latente? É a quantidade de calor que devemos fornecer para conseguir mudar de estado físico 1 grama dessa substância. Tudo bem? Bom, o sistema da medida aqui do calor latente é calorias por grama, tá? No sistema usual. No sistema internacional, nós vamos trabalhar com joules por quilograma. Mas, na verdade, a gente usa sempre no sistema usual. É o que a gente realmente usa bastante mesmo, tá? Acompanha comigo para você ver se entendeu o que é um calor latente. Ó, calor latente de fusão da água, tá bom? Calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. O que significa isso? Significa que eu tenho que fornecer 80 calorias para derreter 1 grama de gelo, certo? Olha só, calor latente de vapor da água também, né? Da substância água. Então, se você quer transformar a água no estado líquido para o estado gasoso, você tem que fornecer 500 calorias para evaporar 1 grama de água. É isso que é o calor latente, tudo bem? Então, o calor latente tem uma fórmula, que é Q igual a M vezes L. Então, Q é a quantidade de calor, que é em calorias, M é a massa, que é em gramas, e L é o calor latente, que é calorias por grama. E esse valor é tabelado também. Cada substância, cada troca de estado físico de cada substância tem o seu valor. Como eu dei de exemplo anteriormente, da água, quando vai sair do estado sólido para o estado líquido é 80 calorias por grama, do estado líquido para o estado gasoso 540 calorias por grama. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplozinho aqui rapidinho. Ó. Quanto de energia ou de calor devemos fornecer para derreter, para fundir 200 gramas de gelo, sabendo que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. O que você faz? Primeiro você tem que entender que o gelo só derrete a 0 graus Celsius, lembra disso, lá da química e tal, beleza? Bom, se levar em consideração de que esse gelo já está a 0 graus Celsius, então para responder a dúvida desse exercício, você vai colocar a massa no lugar da letra M, que é 200, e vai colocar o 80 no lugar da letra L, que é o calor latente de fusão. E aí, depois que você fizer essa continha, vai dar 16 mil calorias, ou seja, é necessário fornecer 16 mil calorias para derreter completamente 200 gramas de gelo. Tá bom? Então esse é um exemplo aí, tá? Vamos ver como é que a gente usa isso num gráfico de quantidade de calor por temperatura, beleza? Vamos imaginar então um exercício. Quanto de energia ou de calor devemos fornecer a 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 10 graus Celsius, para evaporar completamente? E aí é dado
alguns números. Calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de vapor é 540 calorias por grama. Ah, Vinão, eu não entendi. Por que a gente vai precisar de todos esses números aí? Ah, é aí que está o segredo. É aí que você tem que interpretar o enunciado. Fica vendo, ó. Você tem que fazer isso por partes. Bom, você quer fazer o gelo evaporar, certo? Mas você não pode fazer isso colocando já direto lá o calor latente de vapor. Por quê? Porque o gelo, né, a água, a substância água, passa por etapas. No caso aí do gelo vai ter que se tornar líquido e do líquido tem que se tornar vapor. E para chegar a derreter o gelo, primeiro de tudo, você tem que esquentar esse gelo. Por quê? Porque se você lembra do enunciado do exercício, o gelo começa com uma temperatura de menos 10 graus Celsius e o gelo só derrete no zero. Então você vai ter que esquentar esse gelo. E para esquentar, você vai ter que lembrar lá daquela aula do calor específico, que é Q igual a mc delta T, T2 menos T1, temperatura final menos temperatura inicial. Substituindo os valores que a gente tem do enunciado na fórmula, fica a massa de 100 gramas, 0,5 é o calor específico do gelo. Nós estamos trabalhando com gelo ainda. A temperatura final do gelo é 0, menos a temperatura inicial do gelo, que é menos 10. Fazendo essa continha dá 500 calorias. Então é necessário fornecer 500 calorias para esse gelo sair da temperatura de menos 10 graus Celsius e chegar no 0 graus Celsius. Bom, agora que você fez esse gelo chegar numa temperatura de 0 graus Celsius, se você continuar fornecendo calor para esse gelo, ele não esquenta, ele derrete. E é por isso que a gente vai usar a fórmula do QML para derreter esse gelo, porque agora dá para derreter, chegou no zero. E aí você vai pegar os dados do enunciado. 100 é a massa de gelo, 80 é o calor latente de fusão, e aí vai ficar 8.000 calorias. Ou seja, foi necessário fornecer 8.000 calorias para derreter completamente 100 gramas de gelo. Tá bom? Bom, depois que você derreteu esse gelo, ele se tornou líquido. Mas ele se tornou líquido na temperatura de 0 graus Celsius. Por quê? Porque o calor que você usou para derreter o gelo não esquentou ele. Então, na hora que ele terminou de derreter, virou água com uma temperatura de 0 graus. Você não quer evaporar? Mas a água não evapora a 0 graus, a água evapora a 100 graus Celsius. Por isso que você vai ter que esquentar essa água de 0 até 100 graus Celsius. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós vamos usar a fórmula do Kimacete, Q igual a mc delta T, para esquentar a água. Substitui os valores ali, ó, 100 gramas de água, vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a temperatura final que você quer deixar essa água, que é 100 graus Celsius, menos a temperatura inicial dessa água, que ela veio do gelo, que é 0. Se você fizer essa conta aí, dá 10.000 calorias. Então, significa que é necessário fornecer 10.000 calorias para esquentar de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius esses 100 gramas de água. Agora que a água chegou nos 100 graus Celsius, você pode começar a evaporar ela, porque a água evapora a 100 graus Celsius. Tudo bem? Bom, para evaporar a água, a gente usa um QML. Está aqui, ó. Substituindo os números do enunciado na fórmula, vai ficar 100 gramas de água vezes 540, que é o calor latente de vapor. Fazendo essa continha dá 54.000 calorias, ou seja, é necessário fornecer 54.000 calorias para 100 gramas de água evaporar completamente. Vamos colocar tudo isso no gráfico, ó, acompanha comigo devagarzinho. A primeira etapa foi esquentar o gelo, então a temperatura tem que sair lá do menos 10 e subir para o zero. Enquanto a temperatura está saindo do menos 10 e está indo para o zero, a quantidade de calor fornecida é 500, lembra dos números? Então, ó, se você conectar esses pontos no gráfico, você vai ter essa retinha aí, tudo bem? Essa reta inclinada mostra que a temperatura está saindo do menos 10,
vai ganhando 500 calorias e vai subindo a temperatura, junto com o ganho de calorias, vai subindo a temperatura até chegar no 0 graus, certo? Então, para isso a gente usou um queimacete. E aí o gelo esquentou. Para derreter o gelo, foi necessário fornecer 8.000 calorias. Depois que você fornece 8.000 calorias, o gelo continua com 0 graus. Por isso que a reta desse gráfico é na horizontal. Tudo bem? Tá aí, ó, usamos um QML para fazer essa continha. Depois disso, foi necessário fornecer mais 10.000 calorias para esquentar essa água, que depois que você derreteu o gelo, ele virou água. E aí perceba que enquanto você está fornecendo essas 10.000 calorias, a água está esquentando de 0 até 100. E as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você está fornecendo 10.000 calorias, a água está saindo de 0 para chegar no 100, então você vai ter de novo uma reta inclinadinha. Então tá aí, ó, uma reta inclinada. Tá vendo que depois de fornecer 10.000 calorias, eu conectei ali na temperatura de 100? Então, aí você tem essa reta inclinadinha aí. Então a água esquentou com a fórmula do queimacete, tá? Perceba no detalhezinho aqui, ó, que cada vez que eu vou acrescentando as quantidades de calor, eu vou colocando no gráfico os números que já estão acrescentados. Então, ó, coloquei 500, aí depois coloquei mais 8.000, ficou 8.500, coloquei mais 10.000, ficou 18.500. Lembra qual que é o último número? Que é para evaporar completamente essa água, é 54.000. Tá aqui, ó. Se você tem 18.500 e vai fornecer mais 54.000, é porque no total você forneceu 72.500. Depois que você forneceu esses 72.500 de caloria, né, até os 72.500 de caloria, para essa água, ela evapora completamente. Quando ela está evaporando, a temperatura permanece no 0 graus Celsius. Por isso que a reta agora é uma horizontal. Tá vendo? Porque a temperatura se permaneceu constante no 100. E aí a gente usou um QML para fazer esse cálculo do vapor, né, de vaporizar a água. Tudo bem? Então, isso é o que a gente tinha para ver desse gráfico. Presta atenção que nesse gráfico, toda vez que você tiver uma reta na horizontal, tiver deitadinha, é porque você usou um QML. E toda vez que tiver uma reta inclinadinha na diagonal, é porque você usou um queimacete. Então, na reta horizontal, mudança de estado físico, na reta, na diagonalzinha, mudança de temperatura. Tudo bem? Então, é isso. Acabou a aula de hoje. Eu agradeço você ter ficado até o finalzinho. Qualquer coisa, deixa as dúvidas aí nos comentários. Não deixa de colocar o like aí para mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho para receber as notificações de vídeo e passa esse vídeo para alguém que você sabe que vai precisar. Tá bom? Então é isso. Vejo você na próxima. Até mais. Beijo no coração e valeu!